Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai até o alto mar, é o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e também encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, eu sou homem pecador, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amém? Louvado seja Deus. Amados, a passagem ela é bem curtinha, né? O texto também, mas nós podemos tirar aqui algumas lições. Primeira coisa que nós vamos aprender é a respeito de uma palavra chamada raciocínio. Razão, capacidade da pessoa de raciocinar, capacidade de pensar, capacidade de projetar, capacidade de estimar as coisas. Amém? Se chama razão, raciocínio. Nós temos isso. E isso é um dom que Deus deu a cada ser humano. E o próprio Senhor cobrou de mim e de você que nós usássemos essa capacidade que temos na nossa vida, que é a capacidade de calcularmos, a capacidade de vermos as possibilidades, a capacidade de analisarmos se devemos fazer desse jeito ou daquele jeito. Cristo, usando dessa forma, ele diz: qual é o homem ou o rei que, indo à guerra, não senta primeiro e toma conselhos se com tanto ou com tanto do seu exército poderá ir àquela guerra? Qual é o homem que, indo edificar uma casa, não senta primeiro e faz as contas, para que depois de lançado o alicerce não tenha como edificar a casa, e aí vem a frustração, tristeza, não é? Pode vir até zombaria, escárnio e aquela coisa toda, e aí envolve alma, sentimento, emoções, aí tudo de um lado negativo, é muito difícil para o ser humano. Cristo estava falando, amados, a respeito das situações que nós enfrentamos como ser humanos. Temos altos e baixos, temos tempos de glória, tempos de derrota, tempos de alegria, tempos de dor. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas na face da terra. Tempo de abraçar, tempo de se afastar, não é isso? Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar. São fases na nossa vida, não é, que nós passamos e situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso aí significa assim, humanidade. E dentro desse modelo de raciocínio, agora o Senhor, ele fala algo extremamente fora de qualquer razão humana. E Jesus Cristo fala exatamente para uma pessoa capacitadíssima na sua área. Vejam bem. O texto que nós lemos fala a respeito de uns homens que passaram a noite inteira pescando. A Bíblia está falando de pescadores profissionais. Eles viviam da pesca, eles sustentavam seus familiares pela pesca. Pedro era um exímio pescador. E o próprio Cristo falou: Pedro, eu vou fazer de você um grande pescador, mas agora de homens. Significa que ele era um grande pescador de peixes. Ele conhecia Tiago, Zebedeu, seu irmão João, todos eles conhecedores dessa arte da pesca. E a Bíblia nos diz que eles passaram uma noite, na madrugada toda,
dentro dos seus barcos. A Bíblia diz, havia ali 2 barcos, né? Um estava com Pedro, os outros estavam com os filhos de Zebedeu, Tiago, João, e também com o seu pai, estavam ali juntos naquele barco. Então nós temos ali 2 barcos, que passaram a noite inteira, viraram a madrugada toda, amanheceu o dia, clareou o dia, e eles estavam se aproximando da praia, encostando ali os seus barcos. A Bíblia diz, lavando a rede. Sabe por que lavando a rede? Mas como lavar a rede? Você estava na água. Como é que eu posso lavar uma rede que vem da água? Porque, amados, ela deve ter colhido um monte de porcaria. Essa rede deve ter apanhado tudo aquilo que não presta. Toda aquela sujeira, todo um monte de coisa. Dos acontecimentos lá da época também assim, aquela região, naquele lugar, se pescava muito à noite, e em águas rasas. Era uma facilidade tremenda, por isso que ao lançar a rede, esta logicamente atinge o fundo daquele lago, e ao se arrastar trazia tudo quanto é espécie de imundícia. Porém, amados, o pescador ele vai puxando a sua rede para dentro do barco, e ele espera a todo momento, a todo instante, que algo pesado, alguma coisa ele vai puxar. E, logicamente, que o desejo dele é que seja peixe. Mas a Bíblia diz que aquela madrugada foi fatídica na vida deles. Não houve nem uma pesca, amados. Nada. Nem um peixe sequer eles conseguiram arrastar nas redes. Então a Bíblia diz que eles encostaram o barco e estavam lavando as suas redes, levando em seus corações a tristeza, a frustração, o sentimento de derrota. Amados, existe até um provérbio que diz assim, isso aí é papo de pescador. Porque pescador, amados, quando ele chega, entendeu? O peixe, geralmente aqueles peixes que pesam 25, 30 quilos, ele nunca consegue trazer, porque sempre escapa. Mas ele sempre, pelo menos, dá uma fisgada, ele sempre puxa até pertinho dele. Ele traz, entendeu? E aquela coisa toda. Tem gente que é pescador, mas tem lá no freezer de casa, todo peixe não é pescado, porque não tem jeito. Um dia eu comprei peixe, que peixe? Pescado. Esse peixe foi pescado. Você que pescou? Não, eu não, foi o cara lá que pescou. Não, eu só comprei dele, mas o peixe foi pescado, não por mim. Alguém pescou esse peixe. Então, vejam bem que ele tem a sua história para contar, ele quer contar, é a sua façanha, é a sua vida. Ele vive, principalmente aqueles que vivem daquilo. Agora, se frustra com os amigos, porque é uma expectativa. Quem às vezes aí vai para a praia e vê que quando vem chegando aqueles barquinhos lá, o pessoal vai tudo de encontro. O pessoal que chega ali na praia de manhãzinha, vai tudo de encontro. Por quê? Por curiosidade. Curiosidade ali, vai ali, você quer ver o que pescou e aquela coisa toda, e muitas vezes ali ele já monta uma banquinha ali, já vai vendendo tudo aquilo que pescou, quer dizer, agora, vejam bem quando esse barco chega vazio. Que frustração daqueles, hein? Eles têm que contar alguma história, mas vamos pensar um pouco mais adiante. E a família? Eles dependiam da pesca, não somente para seu subsídio, mas também para o sustento de toda a família, para a comercialização, certamente, daqueles peixes, daquilo que eles faziam, eles viviam daquilo ali. Então, enxaguar, lavar aquelas redes, como a Bíblia nos diz, estava ali a frustração, tristeza, sentimento de derrota, e aquela perspectiva assim ruim do chegar em casa e não ter uma boa coisa para contar. Não ter uma boa notícia para dar. Muitas coisas, amados, frustram a nossa vida, muitas coisas nos entristecem. Às vezes as coisas acontecem e são difíceis de serem administradas. E nada pior do que não pescar para alguém que primeiro é pescador, segundo vive disso. Segundo vive disso. Você quer imaginar a expectativa de um vendedor que depende de vender o produto
para ser entregue, depende de um monte de coisa, né? Depende de vender, depende da empresa entregar, depende do recebimento, para depois receber a sua comissão. Mas a produtividade e as suas vendas é aquilo que alegra o seu coração. Tanto é que as mulheres de vendedor aí sabem, quando o maridão chegou bravo em casa, meio bicudo, aquele dia não foi legal. Alguma coisa não deu certo. Por quê? Porque vem a frustração, vem a tristeza, a irritação, não é assim? Então daquilo que aí sucede aí em muitas áreas. Algumas dá para administrar e outras não dá para administrar. Essa situação aqui foi uma situação bem frustrante. Bem frustrante. Então vejam bem, agora você vai atentar para aquilo que diz a palavra de Deus. Eles atracaram os barcos. Cristo se aproximou dali e entrou dentro de um barco que era o de Pedro. E falou para Simão, empurra um pouquinho o barco, Simão. E ele pegou e empurrou um pouquinho o barco. Ali, né, certamente deveria ter aquela cordinha, aquela coisinha assim. Foi ali até um pouquinho mais adiante. E Cristo começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar sobre o reino de Deus. Amém? Vai prestando atenção, ó. A Bíblia diz assim, ó, tudo isso que eu falei, ó. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto do lago, viu 2 barcos à beira da praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou, ele disse a Simão: redes lavadas, limpas. Redes já recolhidas, né? Certamente, eu não sei se dobra ou qualquer coisa, sei lá. Deve ter ali, de alguma forma ali já, vamos falar dobrada, vai, recolhida. Lavada, encostada ali. E somente a frustração e a tristeza no coração. E as incertezas do dia de amanhã. Olha, se você está preocupado com o dia de amanhã, você não é diferente de nós. Estamos preocupados com o dia de amanhã, mas precisamos confiar no Senhor. Amanhã, da mesma forma que confiamos vindo aqui hoje. É isso que nós precisamos carregar, amados. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Nós passamos tristezas e frustrações, mas a confiança no nome do Senhor, ela tem que prevalecer na nossa vida. Por que você acha que Pedro falou para Cristo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador? Foi porque pescou bastante? Será que ele estava confessando a Cristo só porque ele pescou bastante? Ele era um pecador. Ai, Senhor, eu sou um pecador, por isso que eu não pesco bem. Não consigo pescar porque eu sou um pecador. Será que era isso que ele estava dizendo ao Senhor? Cristo disse para ele, amados, algo que vai contrário a todos os princípios de um pescador. Cristo disse a ele, primeira coisa, vai até o mar alto. Sabe o que significa isso? Parte mais profunda. Não lá no alto mar, estavam no lago de Genezaré. E eles pescavam sempre na região mais baixa, ou seja, mais rasa. Porque era essa a condição, os peixes vinham todos ali. Cristo falou, olha, vai à parte mais alta. Primeiro erro. Primeiro erro, vai à parte mais alta. Por quê? Porque não se pesca lá naquele lugar. Lá não é o lugar de pescar. Segunda coisa que o Senhor falou para ele, faze-te um mar alto, lança as vossas redes para pescar. Um conselho pouco provável, um exímio conhecedor da profissão. Tudo fora de tempo, tudo fora do lugar, tudo fora de hora. Foi o que Jesus falou para ele. A resposta dele falou assim, Senhor, preste atenção nas palavras dele. Havendo feito isso que o Senhor falou, havendo pescado a noite toda, nada pegamos. Razão, conhecimento de causa, raciocínio, inteligência humana, capacidade de análise,
sabedoria humana. Senhor, isso que o Senhor está falando, nós já fizemos da forma certa, no lugar certo e na hora certa. Tudo nós fizemos corretamente. Tudo. Sabe, amados, nós temos um caminho. É o caminho da nossa razão, é o caminho do nosso entendimento, é o caminho daquilo que eu vejo, daquilo que reflete em mim, é o caminho da minha dor, é o caminho daquilo que eu sinto, é o caminho do meu sofrimento. Quem já teve filhos aqui, das mulheres? Levante a mão. Amém. Quem nunca das mulheres aqui teve filhos? Levante a mão. Agora eu vou perguntar para vocês que nunca tiveram filhos. Vocês sabem a dor de ter um parto? Eu sei que dói. É difícil porque já pude ouvir, não é? Mas é difícil. Agora, as que deram à luz, sabem exatamente o que significa isso. Quem já teve dor de rim aqui? Pedra no rim, aquela dor. Quantos não tiveram? Olha, dá glória a Deus, irmãos. Mas eu nunca tive isso na vida. Aliás, nunca havia tido isso na vida. Eu tinha 25 anos de idade. Quando aconteceu uma certa dor aqui nas minhas costas. Eu pensei que eu bati, que eu machuquei, que eu tudo. Chegou uma hora, amados, eu lembro que era quase meia-noite. Havia um muro assim lá na frente de casa, morava no interior. Eu fui lá e me dependurei no muro. Eu fiquei metade do corpo de um lado, metade do outro. Eu fiquei assim no muro, gemendo, porque eu não aguentava, não sabia mais o que fazer. Até que eu fui no hospital e o camarada me deu algumas injeções lá e o negócio sossegou e ficou gostoso. Mas foi sofrido. Eu nunca sabia que aquilo era dor nos rins. Portanto, quando alguém chegasse para mim depois e me falasse, olha, eu estou com dor nos rins, pelo amor de Deus, cara, vai atrás de uma injeção, vai atrás de qualquer coisa. Porque isso daí realmente é insuportável. Então, amados, quando Jesus falou para Pedro, para ele ir, ele estava falando com alguém que tem conhecimento de causa, com alguém que tem experiência, com alguém que sabia fazer, com alguém que vivia daquilo. Pedro sobrevivia por causa da pesca. Seus familiares eram alimentados, sua família, por causa do seu trabalho, daquilo que ele conquistava. E o que ele disse para Jesus, ele disse dentro do conhecimento dele. E amados, e tudo aquilo que nós vivemos, produz algo em nossa razão. Nos leva a raciocinar, nos leva a pensar. E tudo aquilo que muitas vezes nós ouvimos da parte de Deus, nós corremos um risco muito grave, que é o risco de não crer. Olha, mas não é não crer que Deus não possa fazer. É não crer que Ele fará. Que Ele pode fazer, eu sei. Mas se Ele vai fazer, isso eu não sei. Mas a Bíblia diz que a fé, ela é um firme fundamento daquilo que se espera. E é a prova daquilo que não se vê. Então, amados, é isso que Deus precisa de mim e de você. Que nós venhamos acreditar a tempo e a fora de tempo. Quando Cristo disse assim, olha, que a paz que Ele dava não era a paz que o mundo dá. O apóstolo diz que a paz de Deus, ela excede o entendimento, ela excede a razão humana. É isso que nós precisamos compreender. O que o Senhor está tentando ensinar os seus discípulos, está também, através desse acontecimento, ensinando a mim e a você, e nós louvamos a Deus por isso aqui. Porque, amados, vejam bem, olha, ele fala isso para Pedro. Não é assim, olha, não está contrariando o bom senso das coisas.
Quando uma pessoa fala para você um absurdo, assim, lá está conversando, a pessoa fala um absurdo para você, tudo bem, por educação, não é? Você às vezes até suporta e passa aquilo e tal, mas depois que a pessoa vai embora, eu duvido que você aguenta ficar sem falar. Puta, você viu, mano? O que é aquilo? Esse cara pirou, essa mulher aí tá doida. O que é isso? Você viu o que ela falou? Por quê? Porque, amado, ultrapassou todos os limites do bom senso. E aquilo que Cristo falou foi a mesma coisa. Agora eu vou falar uma coisa para você. Amados, ou eu creio em Deus do jeito que a Bíblia me ensina, ou então eu vou viver uma vida frustrada o tempo todo. É a fé que nos carrega, amados, é a fé que nos arrasta. É a fé, é o agente motivador. Meu agente motivador e o teu agente motivador. É ela que nos arrasta. É ela que nos produz a continuidade de crer no nome do Deus Todo-Poderoso. A fé, amados, ela não traz frustração ao coração, mas ela traz esperança de que hoje não deu, mas amanhã ela se renova e as promessas de Deus estão sobre a nossa vida. A promessa de Deus não saiu de sobre a tua vida. Ela só ainda não se cumpriu. Só ainda não aconteceu. Creia nisso. Só ainda não aconteceu. Mas ela não foi tirada de sobre a tua vida. Deus tinha preparado para eles uma grande pesca, uma grande colheita. Só a hora que não batia. Só o tempo, amados. Só o tempo. Que não era o tempo dos homens. E aquilo que Deus faz, amados, Deus, Ele pode fazer de qualquer forma. Principalmente fora de tempo. Principalmente fora da época. Cristo não vai numa figueira procurar frutos. E a Bíblia diz assim, ó, não era tempo de figo, não era tempo de fruto, né? E ele foi lá. Amados, Deus está aqui exatamente dizendo algo que já não estava mais no coração. Mas a Bíblia nos ensina que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que significa amar ao Senhor? Significa confiar que Ele é Deus e que Ele é provedor e que um dia eu entreguei a minha vida a Ele. Portanto, hoje não sou eu mais o responsável, mas Ele é o responsável por mim. E eu creio dessa forma. Ele é o meu provedor, Ele é o meu supridor, Ele é o que caminha à minha frente, Ele é o que direita o caminho, Ele é o que abre a porta, Ele é o que quebra o ferrolho, é Ele que me mostra os tesouros escondidos, é Ele. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E é Ele, aleluia, a quem eu estou servindo e seguindo. Portanto, meu irmão, atente para o que Cristo falou. Os pássaros não ceifam. Os pássaros não plantam, não colhem. Mas, no entanto, nenhum deles morre de fome. Nenhum deles morre de frio. Nenhum deles nasce e morre com as mesmas penas. Porque elas vão se renovando. Sabe o que é isso? É Deus trocando de roupa. É Deus dando o que é novo. É Deus que está cuidando. Aleluia. Ele cuida de todos os filhotes de animais. Quando lá no campo abrem a sua boca e gritam de fome para o Senhor, Deus prepara para eles a casa. Quando os filhos dos pardais dos seus ninhos gritam porque estão com fome, Deus provê para eles o alimento. E Cristo falou, vocês não são muito mais que pássaros. Diga assim, eu creio, Senhor, que o Senhor cuida de mim.
Sabe, amados, sentir-se desamparado, sentir-se abandonado, sentir-se perdido, frustrado. Isso acontece com a gente. Tem momentos da nossa vida, amados, que bate uma tristeza tão profunda na gente que se nós não corrermos para o pé da cruz, muitas coisas ruins acontecem. Violando todos os princípios humanos, quebrando com toda a cadeia de conhecimento e razão humana, Cristo mandou Pedro para um lugar aonde os peixes não estariam, para uma hora imprópria, e o homem, com todo o conhecimento que tinha, disse: Senhor, vou fazer por educação. No meio de toda essa gente aqui, não vou duvidar do Senhor, tal. Vou lá fazer. Mas olha, Senhor, eu já vou deixar claro aqui. É por causa da sua palavra. Aleluia. Sabe o que nos dá vitória, amados? Aleluia. É obedecer a palavra de Deus, é a grande vitória. Existem razões que nós precisamos deixar, existem coisas que nós precisamos vencer. Pedro precisava vencer todas essas coisas. Pedro precisava vencer todo o sofisma, raciocínio humano, quebrar toda a resistência ali na hora. E na frente de toda aquela multidão, todos ouviram. Amados, preste atenção no texto, olha. Eu vou ler de novo para você poder visualizar. Tá bom? Olha, visualize esse texto aqui, ó. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Viu ali 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Quando Cristo falou para Pedro lançar a rede, volta lá ao mar alto e lança a tua rede. Se você olhar, qual era a posição de Pedro, de Cristo e da multidão? Vocês já viram isso? Foi diante de todos que Cristo falou para ele. Foi diante de todos. Todos aqueles que estavam ali, primeiro, eles estavam ouvindo a palavra de Cristo, não estavam? A Bíblia não diz que chegou os 2 barcos? Chegou os 2 barcos, chegaram vazios, as redes estavam sendo limpas por eles, a multidão estava vendo aquilo. Então a multidão sabia que alguma coisa tinha dado errado. Alguma não, tudo tinha dado errado. Agora a mesma multidão ouve Cristo dizer a eles: volta para o alto mar e pesca. E lança a rede. Sabe, amados, às vezes nós ficamos na defesa. Nós nos defendemos da palavra de Deus. A gente quer se defender, né? Parece que a palavra de Deus... Opa! Lança a tua rede. Pedro disse assim: Senhor, isso que o Senhor está falando eu fiz. A noite inteira. A madrugada toda. É uma grande responsabilidade, Senhor, isso. Mas eu volto lá. Volto porque te respeito, volto porque te amo. Volto porque aprendi a ouvir a tua palavra. Eu volto lá, Senhor. Segundo a tua palavra. E a Bíblia, amados, ela é rápida. O raciocínio do Espírito aqui é muito rápido. Você quer ver como é rápido? Ó? Diz assim, olha, lê o texto, ó. Faze-te ao alto mar,
lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Você viu que a Bíblia não explicou mais nada? Foram eles então, pela fé, fizeram como o Senhor mandara, lançaram as suas redes. De repente, o mar começou a borbulhar. De repente, não, amados. Se você creu no seu coração, está feito, está realizado. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não precisa de muita coisa. Senhor, eu lanço por causa da tua palavra. Fazendo assim, colherão. Aleluia. Crê. Acredita. Que Deus é poderoso. Amém, Jesus. Amém. E continua lançando a tua rede. Para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Olha só. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhes a rede. Sabe o que estava acontecendo, amados? Sabe o que é uma rede rompida? Sabe como é esse processo, uma pesca com rede, né? A pessoa desce do barco, em dois, né? Tem aqueles pesos na rede. E eles vão arrastando a rede. Vão passando, até que eles acabam recolhendo a rede. Aí sobe no barco as duas pontas e aí começa a puxar. E quando rompe? O que é romper? Rompeu-se-lhes a rede. Significa que? Interessante. Uma rede rompida serve para quê? Quem já... Abanar café que chama? Você veio lá dessa região. Não. Que coador de café? Aquela peneira. Que joga café para cima assim, ó. Uma peneira daquela rompida serve para quê? Quando você vai coar café lá, se tem um furinho lá, um buraquinho naquele... O que adianta aquilo lá? Para que presta? Você pega aquela peneirinha... Você pega aquela peneirinha lá faz que nem eu, bota óleo quente para filtrar óleo. Ui, que bacana. E com um rombo, para que serve aqui? Irmão, para que serve uma rede rompida? Aleluia. Tua rede já se rompeu na sua colheita? Quando a rede rompe na nossa colheita, amado, a gente perde a colheita. A gente perde o que colheu. Vaza. Você já veio apressado do lado da feira com a sacola na mão e o fundo abre, hein, irmãos? Meu Deus do céu. A cena é simples. As laranjas saíram. Parece que laranja cria perna, né? Você correndo aquele monte de laranja. Falou, ai meu Deus, não sabe o que faz. E laranja. Você vai embora, não tem o que segura aquilo lá. É redondo, vai embora. E o peão sai catando aquele monte de coisa lá. Rompeu, o que vai fazer com a sacola? Não presta mais, você perdeu. Quando rompe, se perde. Quando a tua rede rompe, você perde a tua colheita. Mas quando a colheita é divina, é preparada por Deus, até sem rede, você colhe. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Olha só. Uma grande quantidade de peixes, versículo 6 do capítulo 5 do Evangelho, a ponto de se romper-lhes a rede, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram! Seus companheiros estavam no outro barco. Pedro gritava desesperadamente: vem, gente, vem, a rede rompeu, vem, vamos perder tudo, vem. E eles foram lá desesperadamente: vamos pegar o que sobrou.
Rede sempre enrosca peixe. Vamos pegar o que sobrou. Pega a sobra aí. É o que sobrou de uma rede rompida. E o que sobrou de uma rede rompida, diz assim, ora, foram ajudá-los e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Aleluia! Aleluia! Deus deu a bênção. Eles creram, o diabo rasgou a rede e os barcos quase afundaram de tanto peixe. Aleluia! Sabe o que significa isso, amados? Agora você sabe por que Pedro correu lá na praia, se ajoelhou aos pés do Senhor e falou, Senhor, afasta-te de mim. Porque Pedro viu a rede romper, rasgar no meio, abrir em dois, e quanto mais puxava aquele monte de peixe vinha, vem que jeito, vem por causa da palavra de Deus, que não volta vazia. E essa rede, aleluia, que Deus tem para você puxar. Aleluia, sua rede já rasgou faz tempo. Mas hoje você vai aprender a colher, aleluia, segundo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, porque Ele é Deus, a unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, e o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aleluia.